Amados irmãos, então vamos aqui para a terceira parte da nossa lição. Estamos estudando a lição aí de número 5, sobre o novo nascimento, o encontro transformador de Cristo com Nicodemos, onde Nicodemos verdadeiramente foi transformado pelo poder deste encontro com Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nessa terceira parte é interessante que vai mostrar Nicodemos reconhecendo Jesus como mestre e rejeitando a condenação do mestre, né? E levando especiarias, né, junto com José de Arimateia, para ungir o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos que essa mudança, essa transformação, tá, sobre a vida de Nicodemos, ela se deu pelo fato do interesse que havia em Nicodemos em conhecer um pouco mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns textos aqui, mas antes, você que está se achegando, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, e com isto o YouTube entende que o nosso conteúdo é de relevância e assim possamos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então aí a gente entende aqui a importância da pessoa ter o interesse de conhecer a Jesus, ter o interesse de se aproximar de Jesus. É tão fato que nós vemos que, em função dele fazer parte do Sinédrio, aquele concílio religioso formado por 70 anciões que jamais aceitaria, né, ele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos faz entender, até pela posição religiosa que ele tinha diante do povo de Israel e diante de todo o Sinédrio, ele foi ter de noite com Jesus. Ele entendeu que Jesus ele veio de Deus. Ele mesmo diz isso, né? Se o Senhor não viesse de Deus, não poderia fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não fosse contigo. Então, ele teve primeiro o interesse. Então, nós entendemos que o fato dele reconhecer Jesus como mestre, ele reconhecer Jesus como Senhor, veio justamente em função disso. O interesse de ele conhecer ao Senhor Jesus. Então a gente passa a compreender que se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos viver uma vida guiados, direcionados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, é de suma importância que nós venhamos a cada dia ter o interesse de conhecer ao Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus, ela fala acerca disso, aqui no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Próprio Deus dizendo acerca de Israel: o meu povo foi destruído. Qual o motivo? Aí ele diz: porque lhe faltou conhecimento. Porquanto tu desprezastes o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio. E porque te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, vamos em parte aqui. Primeiro, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento do qual Deus, através dos lábios do profeta, estava se referindo aos sacerdotes, não era a questão do conhecimento intelectual, né? Você vê aqui que na segunda parte ele diz: olha, porque lhe faltou conhecimento, eu também te rejeitarei do sacerdócio. Para ser um sacerdote, a pessoa tinha que ter um conhecimento da lei. A pessoa tinha que ter a chamada ministerial para exercer esse sacerdócio, verbalizar a palavra de Deus para o povo. Então, nós entendemos que isso aqui não tem nada a ver com conhecimento intelectual.
Então, quando a palavra de Deus aqui diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, esse conhecimento do qual se refere a Bíblia Sagrada é aquele conhecimento de pregar a palavra de Deus, mas não viver aquilo que prega, que era algo de praxe dos escribas, anciãos e dos fariseus, né? A tal ponto que o Senhor Jesus mesmo disse para o povo lá em Mateus, se não me engano, no capítulo, vai ver, de número 23. Olha aí, ó o que diz, ó. Versículo de número 3 de Mateus 23. Ó. Assim, Jesus dizendo: ó, tudo que vos disserem, observe e pratique. Concernente a quem? Os escribas e fariseus. Jesus estava dizendo: olha, tudo o que vos disserem, concernente o que? As escrituras, as leis, observem e pratiquem. Aí Jesus diz assim: ó, mas não procedam conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha o que diz ainda o versículo 5. Praticam suas obras para serem vistos pelos homens, porque trazem largos filactérios e aumentam as franjas de suas vestes. Amam os primeiros assentos nos jantares e as primeiras cadeiras na sinagoga e as saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que significa mestre. Então, Jesus ele deixa claro aqui no Evangelho de Mateus capítulo 23 que esta referência do qual diz que eles foram destruídos por falta de conhecimento, ou seja, o seu ministério ele se acabou, porque uma coisa é certa: Deus ele jamais rejeitará o homem para a salvação, jamais. A gente vê que quando Deus ele disse para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Eu já tenho separado uma outra pessoa para ser chefe sobre o meu povo. Deus não estava rejeitando Saul para a salvação. Deus estava rejeitando Saul para governo da nação de Israel. E levantou Davi. Agora, o fato de ele ter perdido, podemos dizer assim, a sua salvação, isto nos faz entender que foi por atitudes errôneas dele mesmo e não uma vontade de Deus. A vontade de Deus declarada em 1 Samuel 16:1 para Samuel foi justamente que Deus o estava rejeitando para o sacerdócio. Então, quando Deus aqui ele diz, né, no versículo de número 6 do capítulo 4 de Oséias: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porquanto tu desprezaste o conhecimento. Ou seja, o quesito da obediência à palavra de Deus. E aí Deus diz assim: ó, e eu te rejeitarei do sacerdócio. Deus não está condenando ninguém aqui, mas Deus está rejeitando o sacerdote do ministério sacerdotal. E por quê? Aí, ó, porque te esqueceste da lei do teu Deus. Ou seja, não vivia uma vida de obediência, não vivia uma vida caminhando debaixo dos preceitos de Deus. Então Deus ele disse: já que vocês se esqueceram, eu também me esquecerei de teus filhos. Ou seja, Deus ia levantar uma nova linhagem. Deus iria levantar outros sacerdotes que verdadeiramente andariam dentro dos preceitos, que obedeceriam, que observariam os juízos de Deus e procurariam fazer da melhor maneira possível. Então a gente passa a entender que o conhecimento, o interesse de conhecer a Deus, ele é fundamental para que o homem ele possa nascer de novo. Vamos mais aqui, para a gente poder avançar. Oséias capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Aí, diante disso, o profeta Oséias recebeu uma mensagem de Deus a fim de que a nação viesse se arrepender, ou seja, viesse dar meia volta
Que arrependimento significa dar meia volta. É você sair daquele caminho que você está caminhando, que o levará a cada dia mais à perdição, à ruína, ao distanciamento de Deus, e você agora voltar a caminhar naquele caminho que é o caminho proposto por Deus para a sua vida, para que você possa viver uma vida de crescimento espiritual, se aproximando de Deus. Então ele diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeiro ele fala, como a alvorada é a sua saída. Então ele estava dizendo aqui, como é certo que cada manhã se manifestará trazendo o dia, então assim nós devemos conhecer a Deus para que possamos gozar de uma vida de intimidade e de uma vida de comunhão com Ele. Aí ele continua o versículo e diz, e Ele virá a nós como a chuva tardia e temporã, ou a chuva serode e temporã, que rega a terra. Ele está dizendo que quando nós passamos a conhecer e prosseguir em conhecer, porque não é só conhecer, é algo diário que tem que ser realizado por nós. Né? A fé é isto, é todos os dias procurarmos conhecer, é todos os dias procurarmos melhorar, mesmo sabendo que aqui nessa vida nós não vamos chegar à perfeição. É o que eu sempre costumo dizer, Deus não vem buscar uma igreja perfeita. Eu sempre digo que Deus vem buscar uma igreja que está em busca da perfeição, que está lutando para ser melhor. E aí, como Deus conhece os nossos corações, Deus promoverá a salvação em meio aos esforços que nós nos propomos a fazer diante da sua presença. E o que é importante dentro desse texto é que nós venhamos conhecer ao Senhor. É que nós venhamos prosseguir. Como que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós analisamos a palavra, nós conhecemos ao Senhor. Mas esse conhecimento não é um conhecimento num quesito intelectual. É num conhecimento do qual nós observamos, meditamos na palavra de Deus e nós procuramos colocar este conhecimento em ação na nossa vida, procurando viver uma vida de abnegação, uma vida de submissão, uma vida de humilhação diante de Deus, para que possamos crescer na vida espiritual. E aí, para esses, a palavra do Senhor vai dizer que Ele virá como a chuva. A chuva, ela vem para regar a semente que foi colocada, enterrada ali na terra para dar frutos. A palavra de Deus é comparada a uma semente. Se de repente você observa esta palavra, mas não põe em prática, visto que ela é comparada a uma semente, podemos ver isso aí na parábola do semeador, né, que foi a semente foi lançada em vários lugares da terra, umas por cima, de parte superficial, outras próximas ao espinho, e a cada uma nós vemos que aquela semente ela reagiu de uma forma, deixando claro que uma parte caiu de forma superficial, a pessoa ouviu, mas não deu crédito, e a semente não fez efeito na sua vida. A outra foi lançada junto aos espinhos e não tinha raiz profunda. A Bíblia vai dizer que não teve como dar o seu fruto.
E assim é o homem também, que infelizmente recebe a palavra com alegria, mas ao olhar para o mundo e as coisas que no mundo há, ou seja, fogem de uma vida de obediência à palavra de Deus e acabam deixando com que essa semente não consiga produzir fruto. E, enfim, só para resumirmos, uma parte da semente caiu em boa terra. Uma terra que automaticamente veio sobre ela a chuva, chuva seródia, chuva temporã, chuva que rega a terra da qual a semente foi semeada, a chuva seródia temporã, aquela chuva que vem para dar o fruto da semente que o semeador plantou ali. Então nós passamos a entender que a chuva, ela só virá na nossa vida espiritual, nessa terra, se essa semente, a palavra de Deus, ela verdadeiramente, ela encontrar uma terra boa. E o que é uma terra boa? É uma terra que ouve a palavra, que recebe a semente e que procura cuidar dessa semente, permitindo que a chuva de Deus, que traz a bênção, que traz a vida espiritual, que traz o crescimento espiritual, ela venha a ser derramada de uma forma que dará fruto em nossa vida. Então ele diz, e ele virá a nós como a chuva tardia, temporã, que rega a terra. Louvado seja Deus. Então, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. E tudo isto veio pelo fato de que se mostrou um homem interessado em conhecer mais sobre Jesus. Também lá no Evangelho de João, no capítulo de número 7, a gente vê que a partir do versículo 37, que no último dia da festa, o Senhor Jesus, ele ministrou uma palavra e ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E isso ele estava se referindo ao Espírito Santo que eles ainda haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, não tinha morrido, ressuscitado e sendo recebido aos céus. E a Bíblia fala que, ouvindo isso, muitos diziam, este verdadeiramente é profeta, outros diziam, este verdadeiramente é o Cristo, e começou a haver dissensão, porque muitos, por falta de conhecimento de causa, eles diziam, mas o Cristo, vem pois o Cristo da Galileia, né? Então, eles achavam que Cristo, ele tinha nascido na Galileia pelo fato de ele estar com seus irmãos na Galileia, mas Jesus nasceu em Belém. E é interessante que muitos acreditavam nele e muitos não acreditavam nele, inclusive os fariseus, os escribas. E é interessante o posicionamento diante de tudo isso que Nicodemos, ele toma. Porque a gente vê que o fato de conhecer a Jesus fez com que aquele homem, que outrora foi encontrar-se com o Senhor Jesus durante a noite, às escondidas, até mesmo por causa do cargo exercido dentro do Sinédrio, agora fez com que ele viesse a favor de Cristo Jesus contra os próprios religiosos da época, ali agora diante de todos. É o que nós vamos ver aqui. Primeiro momento, no secreto. No segundo momento, ele em público defende o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo de número 50. Nicodemos, que era um deles, ou seja, referindo-se aos membros do Sinédrio, o que de noite fora ter com Jesus, disse, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que faz? É interessante que, embora pareça ser frágil e tímida
esta súplica aqui apresentada por Nicodemos, mas nós vemos que esta súplica ela foi preciosa para o Senhor Jesus. E, portanto, com honra, o Espírito Santo usou a vida do apóstolo João para fazer menção disto aqui no versículo 51 do Evangelho escrito por João no capítulo de número 7. Ao ponto que isso trouxe dissensão, e no 52 eles responderam e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Mas Jesus nasceu em Belém, ele não nasceu na Galileia. E a Bíblia diz que cada um foi para a sua casa. Então, o que eu quero deixar com isso? Que o fato do interesse de conhecer Jesus levou a Nicodemos de, quando o conheceu, quando o procurou em secreto. Mas após ter este conhecimento e passar a compreender que um tempo favorável iria se manifestar, que era o tempo da graça, da manifestação de um favor imerecido. E automaticamente ele sai agora do secreto e ele não tem mais medo. E em público ele defende o Senhor Jesus, deixando claro coisas que dentro da lei os escribas e fariseus eles não poderiam fazer. E depois vai nos mostrar aqui que Nicodemos ele levou especiarias para ungir o corpo de Jesus. Está no próprio Evangelho de João, para a gente encerrar aqui, capítulo 19, tá? E o versículo de número, eu vou ler o 38 também, Depois disto, José de Arimateia, que também era um membro, do Sinédrio judeu, juntamente, a gente entende aqui, com Nicodemos, qual era discípulo de Jesus, mas em segredo, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Sabe, para que eles fizessem isso, é porque verdadeiramente eles conheceram o evangelho pregado por Cristo, eles entenderam o fundamento, eles abraçaram a causa, eles permitiram que a palavra entrasse no seu coração. E esse, sendo parte do sinédrio, de um concílio religioso, tiveram um papel que ninguém imaginava que isso poderia acontecer, de um dos principais da sinagoga, de um mestre que fazia parte do sinédrio, esse concílio religioso, fosse buscar, fosse, ou melhor, pedir para Pilatos liberar o corpo. E olha o que continua a dizer: e Pilatos lhe o permitiu, ou seja, assim o deixou fazer. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Ou seja, os planos aqui dos judeus, eles foram frustrados, de tirar o cadáver e levar ao Vale de Inom, que na verdade era um depósito de lixos, era um depósito de restos mortais. E aí a gente entende que em tudo isso, Deus tinha um propósito, porque outra pessoa não conseguiria, ninguém teria autonomia para simplesmente ir lá e tirar o corpo apodreceria lá. Mas como havia inúmeras promessas acerca do Senhor Jesus, ele usou a vida de um homem que teve o interesse de conhecer a ele, e não só Nicodemos, mas também José de Arimateia. E aí então a Bíblia vai nos dizer, versículo 39, e foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira a Jesus de noite, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Versículo 40, e tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro,
E havia ali um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus ali. Então nós entendemos que na vida tanto de Nicodemos, como na vida também de José de Arimateia, houve mudanças a tal ponto de eles colocarem a sua vida a risco. E não só eles, os próprios discípulos, pois quando Jesus ressuscitou, a palavra do Senhor vai dizer que os principais da sinagoga foram até os homens que estavam guardando o corpo de Jesus e lhe deram dinheiro e disseram para eles: se alguém perguntar, confirme que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. E alimentaram esta conversa. E a perseguição aumentou ainda mais. E eu sempre costumo dizer que se isso fosse uma verdade, se verdadeiramente os discípulos tivessem roubado o corpo do Senhor Jesus, enterrado em outro lugar, pode ter certeza de uma coisa: eles não iriam, confirmar acerca de uma ressurreição que não teria acontecido ao ponto de entregarem as suas próprias vidas por amor do Evangelho. Então o fato deles entregarem a vida ao Senhor Jesus, de eles não terem medo de sofrerem as consequências de pregar um Evangelho, era a maior prova de que verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Só para nós concluirmos aqui, a conclusão estabelecida pelo bispo Abner Ferreira diz que concluímos que porque todos pecaram, todos precisam se submeter à condição estabelecida por Deus para entrar em seu reino. Novo nascimento. E essa experiência é o resultado da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados, resultando em um viver como nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra e entendermos que através da palavra de Deus nós temos a condição de crer. Uma fé que é acompanhada de obedecermos a palavra de Deus para que possamos a cada dia crescermos na vida espiritual e podermos gozar das bênçãos que estão inscritas na palavra de Deus, promovendo toda sorte de bênção para a nossa vida. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.